cidade, seja muito bem-vindo a essa sexta-feira linda. Começando agora mais um Estúdio Inter, diretamente da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também transmitido para o Brasil e todo mundo ao vivo pela internet no nosso site www.tvriopreto.tv. A sexta-feira é aquele dia que eu gosto especialmente, né? Porque é aquele dia que eu trago para vocês que acompanham o nosso programa durante toda a semana uma personalidade da nossa cidade, alguém que faz a diferença, seja no meio social, seja no meio profissional, ou seja simplesmente porque uma pessoa iluminada brilha e onde chega o sorriso aparece. Este é o caso da minha convidada de hoje. A pessoa que está aqui ao meu lado hoje, gente, tem mais carimbos no passaporte que o Neymar, eu diria. Exagerada. Cris Rude Leite, bom, lindíssima, que bom uma mulher incrível, de uma energia ímpar, e eu estou muito feliz de tê-la aqui com a gente no estúdio, podendo contar um pouquinho da sua história, da sua vida, de como nasce a Cris jornalista, a Cris que lançou livros, a Cris fotógrafa, a Cris que é essa mulher incrível. Obrigada, Thaís. A energia que a gente tem é muito boa. Eu acho que é compatível a nossa energia, né? Sim. Por isso que tem essa emanação de vontade de conhecer, de conversar. Coisa de jornalista. Talvez, né? Ou até duas. Mesmo de uma questão de personalidade. Você é uma mulher muito ativa também, muito dinâmica, com toda uma rotina para organizar. E a minha vida também não é muito diferente. A diferença é que eu ainda não tenho filho. Mas tem os cachorros que eu me lembro. Tenho cachorros. Eu sou mãe de 2 cachorros, uma gata, gente. É uma vida maluca. Mas a vantagem é que eu posso sair de casa e deixar a comida no potinho que eles vão se alimentar. Eu tenho que fazer... No seu caso, não tem Eu jeito. faço logística. Você não tem noção. Eu faço a semana escalonada com horários de atividades e quando eu viajo eu faço logística, quem busca, quem pega, que horas, o que tem que fazer. É quase um escritório. Mas não deixa de ser. Empresa. A casa não deixa de ser, né? A bem da verdade, uma empresa em que a gente tem que gerenciar, você tem que saber quais são os mantimentos que tem e tudo mais, né? Mas me conta, como era a Cris criança? A Cris criança vivia em Campos do Jordão, num sítio que meu pai tinha lá, recentemente vendido, ou seja, esse sítio ficou na família há muitos e muitos anos. E naquela época a gente não tinha escolha. Criança naquela época ia para onde os pais mandavam. Ponto, acabou. Ninguém perguntava se quer fazer outra coisa, quer festinha esse final de semana, não. Campos do Jordão. E eu vivia subindo em árvore, andando a cavalo. Você era moleca? Ah, eu era bem moleca. Eu lembro que meus pais gostavam de dormir à tarde, eu nunca deixava, porque sempre acontecia alguma coisa. Você se lembra de algum episódio assim, escandalosamente bafônico, aquela coisa assim, nossa, eu fiz isso com meu pai, com a minha mãe, deixei eles malucos? Lembro, fui andar a cavalo, decidi correr, galopar muito, adorava. Eu tinha um cavalo que chamava Coca-Cola. Coca-Cola? E o outro chamava Curisco. E eu corri muito com esse cavalo, só que eu não esperava que a minha irmã correndo no outro cavalo fosse me chamar, eu fosse olhar e um galho no meu pescoço, eu caí para trás, desmaiei. No meio do pasto. Imaginando o desespero da sua mãe e do seu pai. Mas depois teve outros, alguns casos como eles foram dormir, estava muito silencioso, quando eles iam ver, eu tinha enchido a minha irmã, que era mais nova, de barro. Passava barro de cima a baixo nela. Eu gostava também de amarrar, naquela época a gente tinha um negócio que chamava Velotrol. Nossa, eu não sei se você lembra, é antigo. Mas é antigo. É bem antigo, eu estou te dando a minha idade, mas eu tenho que contar isso. Não precisa registrar isso não, tá? Era uma motoquinha. É uma motoquinha de plástico, eu gostava de amarrar uma corda e a outra corda a gente tinha um pastor alemão. Então eu amarrava, jogava um osso e o pastor saía feito louco, dando voltas na casa e eu dando cavalo de pau com aquilo. Eu era bem moleca assim. Eu tô com essa cara boquiaberta, mas eu fazia isso de patins. Eu segurava a coleira do meu husky e ia de patins. Até um dia que eu dei de cara no portão, minha mãe falou, vai. Melhor evitar esse tipo de coisa, né? E pior, depois quando eu comecei a crescer em São Paulo, eu morava no bairro de Pinheiros, eu andava muito de bicicleta na rua e patins, isso que me fez lembrar. E um dia eu me lembro que a minha irmã chegou preocupada em casa, falando, mãe, pai, vocês vão ter problemas. Por quê? Porque a Cristina brigou com a rua inteira. Estão todos vindo aqui conversar com vocês. Meu Deus. E meus pais disseram que achavam que eram criancinhas chegando. Mas assim, na época eu tinha 10, 11 e chegaram adolescentes de 14, 15. Ou seja, não bastava você brigar com a tua idade. Acho que é coisa de escorpião. Eu aprontei muito, assim, eu era muito brava. Hoje em dia eu sou super tranquila. Engraçado. A maturidade você vai arrefecendo, você vai achando. E como é que você era como filha, assim? Você obedecia? Como é que era a relação de você com os seus pais? Eles eram rígidos? Como é que funcionava muito isso? rígidos.
rígidos, e eu respeitava muito, muito. Era uma educação húngara e inglesa. Meu pai húngaro, minha mãe inglesa. Super fácil também, né? Então era muito rígido e eu obedecia. Isso sim. Mas era moleca. E o quanto disso você pegou, por exemplo, para a educação dos seus filhos, para o teu relacionamento com os seus filhos? Você tem 2, né? Tenho um menino de 9, uma filha de 11, vai fazer 11. Tento ser rígida, mas eu acho que as crianças hoje, além de estarem muito mais espertas, saberem fazer o que querem de nós, e o que não querem, muito mais espertas. Eu acho que por talvez eu não ter família aqui em Rio Preto e em São Paulo eu tenho apenas meu pai, quer dizer, minha família é muito pequenininha. Tenho primos distantes na Hungria e nos Estados Unidos. Eu acho que por sermos em poucos... Sofre pouca interferência também. Pouca interferência e eu deixo eles fazerem muito mais do que eu deveria. Controlo, sim, eu controlo, mas eu dou muita liberdade. Eu estou criando os meus filhos para o mundo, para que eles decidam, definam, aprendam, tenham opções. Mas como eles têm 9 e 11, essa liberdade que eu dou hoje em dia, eu pago um preço alto, às vezes, né? Mas eu acho que a quantidade de informações que eles têm hoje, a interferência do próprio meio escolar, de um que fala uma coisa, de outro, acho que por mais que a gente tentasse controlar, eu acho que a história toda está meio fora de controle, né? Porque é muita informação. Para uma cabeça tão pequena e tão ágil, porque eles são muito espertos. Você imagina que hoje as crianças têm WhatsApp, têm Instagram. Exatamente. Facebook, Snapchat. Imagina. O que era isso na nossa época? Como é que você vai controlar tudo isso? É novidade ainda. Como é que você vai controlar tudo isso? Como é que controla tudo isso? Põe na tela a imagem da Cris, criancinha, que eu quero ver, que eu tô curiosíssima. Ai, que menina mais linda, gente. Você vê que o joelho tá machucado, né? Não, básico. Meu joelho vivia assim também. Você se lembra do momento dessa foto? Eu me lembro. Era no colégio que ficava lá no bairro da Bela Vista. Na verdade, perto da Rua Augusta. Não sei se exatamente o bairro é Bela Vista, mas perto da Rua Augusta, em São Paulo. Que linda, gente. Eu me lembro bem desse dia, naquelas fotos que eles faziam, um por um, depois a turma toda. E até hoje são os meus amigos. As pessoas dessa foto são os meus melhores amigos. A gente se encontra muito ainda. Então, que gostoso isso, né, Cris? É gostoso lembrar dessa época. E aí você foi crescendo, você foi virando uma mulher independente. Quando é que você descobriu, assim, que você tinha essa vontade de fazer alguma coisa de diferente? Quando você era criança, você imaginava em fazer o quê como formação, por exemplo? Não, eu fui descobrir muito tarde. Eu acho que eu fui descobrir assim 1 ou 2 anos no máximo antes de ter que fazer a faculdade. Eu não sabia. E não me preocupava com isso. E eu vou ter que dar minha idade de novo. O que eu faço? Você me faz umas perguntas que para responder eu tenho que pôr idade, não. Fala assim, tempos atrás. Não, mas é histórico. Essa decisão de ir para o jornalismo é histórica. E tem, inclusive, tudo a ver com essa época que a gente está passando agora. Não pode falar uma coisa, se preocupa com a idade não, bem, porque ser linda desse jeito, você pode ter a idade que você quiser. Taizinha, obrigada. Não, fala sério, gente. É que vocês estão vendo pela televisão, eu queria que vocês vissem pessoalmente, entendeu? A mulher é um escândalo de bonita, é fato. Bom, mas a questão é que tem muito a ver com o momento atual. Foi na época das diretas. E eu acompanhei todas essas histórias. Eu queria ter ido na Praça da Sé, clamar pelas diretas, meus pais não deixaram, obviamente. E quando o Tancredo foi eleito, eu ia muito no restaurante na Rua Teodoro Sampaio, em São Paulo, existe até hoje. E esse restaurante era frequentado pelos jornalistas que iam ao Hospital das Clínicas lá próximo, que faziam aquele plantão durante a doença do Tancredo. E eu vi esse pessoal entrar e saindo e conversando. Aquilo foi me interessando, E eu lembro que meu pai falou, olha, eu tenho um grande amigo que é o editor-chefe do Estado de São Paulo, do Estadão. Você quer fazer um estágio lá? Falei, topo. E era o Miguel Jorge na época, um grande cara. Ele me aceitou com 17 anos. Fui fazer um estágio com ele. Olha, logo eu descobri que eu queria ser realmente jornalista. Paguei muito mico lá no Estadão, porque como estagiária e ainda ia iniciar uma faculdade de jornalismo, eu saía... Era estagiária do estágio mesmo, né? Eu era foquinha da foquinha. Então, eu me lembro, assim, de passagens muito engraçadas, porque eu cada dia saía para fazer uma matéria com um jornalista.
E teve uma que me marcou muito, porque eu lembro que a gente foi no bairro do Bexiga e esse jornalista, o Getúlio, falou, olha, vou comprar um delicioso pão de linguiça que tem aqui, que os italianos fazem coisas maravilhosas. Ele comprou um para ele e um para mim. Chegando no jornal, eu coloquei em cima da mesa que eu usava e fui ao toalete. Nem demorei, eu não demorei. Quando você voltou... Quando eu voltei, catei o meu pão toda tranquila, que eu estava indo embora, senti que estava leve. Olha, ratos. Eu não sei como, não, digo ratos... Os jornalistas. Ah, tá. Eles surrupiaram. Porque eles surrupiaram, mas eles fecharam de uma maneira perfeita, que era imperceptível. E eu saí com aquele negócio achando um pouco leve, e a redação inteira caiu na risada. Já, né? Ai, todo mundo se matando. Esse tipo de coisa não pode fazer com a gente. É judia. Se fosse hoje, ia ser bullying já. Mesmo assim eu decidi ser jornalista. Eu falei, não, é por aí. O ambiente é muito... O ambiente da área de jornalismo é muito, muito gostoso. As pessoas se gostam mesmo. E todo mundo sempre disposto a conversar muito, né? Então eu acho que isso acaba enriquecendo a área, né? Você nunca tá preso só a um assunto. Tem todo mundo falando um monte de coisa tudo ao mesmo tempo. Exato. E você sai de lá com uma bagagem cultural, uma bagagem intelectual muito grande, né? De qualquer bate-papo com um grupo de jornalistas é algo sempre enriquecedor, né? Exato. E aí depois do Estadão, eu gostei, fui fazer um estágio na TV Globo em São Paulo, ficava na Praça Patriarca, era pequenininha, era uma redação só. Gostei muito também. Tive certeza, entrei na faculdade. Foi assim que começou. E quando você descobriu o seu príncipe encantado? Você diz marido? Na verdade eu tô no segundo marido, viu, Thaís? Gente, eu conto que de sexta-feira eu descubro as coisas mais incríveis. Mas os príncipes encantados, eles não são descobertos, eles estão ali. É engraçado, as pessoas procuram muito, mas eles estão ali do lado. Tem foto dela com o maridão, não tem? Sim, com meu marido tem, com o Luiz Felipe. Ah, que lindo. Luiz Felipe, ele que veio para Rio Preto comigo. Assim, meu companheiro de vida em Rio Preto, 18 anos, e a gente construiu tudo aqui. Porque quando viemos para Rio Preto, eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Então, na verdade, eu brinco que eu conhecia o seu Gilberto, que foi o corretor que alugou o apartamento. Que eu simplesmente aluguei o apartamento Gilberto, e obrigada, hein, por ter recebido muito bem a Cris aqui. Ela já é quase uma cidadã rio-pretense. Mas é legal. E nesses 18 anos... Tudo se construiu, amigos, empresa. Que legal, né? Minha carreira continuou aqui de outra maneira, diferente do que eu esperava, porque em São Paulo eu trabalhava na Editora Globo, era uma outra coisa, mudou completamente, mas sinto assim que foram 18 anos que tinham que ter acontecido e sou muito feliz por todos esses anos. Que legal, que legal. Tem foto dela com os filhos também? Ah, nós estamos vendo um monte de foto dela linda aqui. Olha lá, tá vendo quando eu falo que ela é linda, gente? Espetaculosa? Tá aí, ó. Vocês estão vendo na tela. Eu acho que com os filhos eu não trouxe, sabia? Não sei se tem com os filhos. É difícil, eu nunca coloco as crianças em fotografias assim que vão ser expostas. Nunca. Ah, mas é legal, é um jeito de preservar também, né? É porque meu Instagram é aberto. Outra rede social que eu uso tem muita gente. Eu não fico colocando, eu gosto de colocar as minhas fotografias mesmo de viagens. Até porque faz parte do seu trabalho hoje, eu deixo, né? Eu assim, não tenho uma coisa muito pessoal. O meu pessoal ainda é tete a tete. Entendi. Eu prefiro. Você sabe que eu gosto disso também. Eu acho que, mesmo sendo uma figura pública, mesmo tendo que colocar algumas coisas, a minha vida particular eu exponho muito pouco, assim, no Facebook ou no Instagram. Eu sou assim também. Até porque nós vamos ficar enchendo o saco, fazendo inveja. Não. Inveja digital não presta, viu, gente? Vamos embora. Me conta, como é que você chega nessa Cris que tá aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. São 2 trabalhos dela aqui, 2 momentos diferentes. E aí você vai contar de cada um deles pra gente. Mas eu quero saber como é que você chega nessa história toda que ficou conhecida aqui na nossa cidade, na nossa região. Porque tem trabalho teu depois exposto na ACD. Eu tenho que chamar o comercial? Já? Eu tenho? Jura? Então tá, ó. Vou rapidinho pro intervalo comercial e na volta a gente vai descobrir quem é Cris Rude de Leite, fotógrafa de viagens, de experiências. Não sai daí que a gente já volta.
Em 2009, a Prefeitura de Rio Preto começou uma revolução na educação. Era o início da construção dos 4 complexos educacionais Núcleos da Esperança, trabalho corajoso que trouxe estrutura e qualidade de primeiro mundo para a comunidade. Hoje, esses grandes complexos beneficiam mais de 60 mil pessoas. Suas creches, escolas, áreas de esporte e lazer e piscinas transformam vidas. Ele é muito bem acolhido aqui na escola, eu sou muito feliz e ele também. Prefeitura de Rio Preto. Plagiando o querido Chico Anísio, VaptVupt, já fomos, já voltamos. E antes de eu continuar falando com a Cris, eu tenho que falar do meu look de hoje, porque hoje, gente, eu tô especialmente vestida por Petrô Estival, minha linda! Um beijo para Petrô e para Paty que estão assistindo a gente. Amo de paixão os modelitos de lá. Esse vestido verde tá incrível e lá você encontra modelos perfeitos para qualquer ocasião, porque elas têm roupa para o dia a dia, roupas para festa e acessórios. Você sai de lá com o look completo. Adoro. Adorei esse verde. Não, e a Petrô, ela é a Chanel brasileira, você sabe disso? Sabe quanto tempo estou tentando trazer Petrô para esta cadeira de sexta-feira? Viu, dona Petrô Estival? Agora eu tenho testemunhas, todo mundo. Pelo menos há uns 2 meses que eu tento. Ela falou assim, na semana que vem eu vou. Na semana que vem. Então, em breve, vocês terão a oportunidade de conhecer essa mulher, porque ela é incrível. É ou não é, Cris? As duas são incríveis. As duas. Petrô e a Patrícia. A gente é abençoado de poder conviver com pessoas como elas. Agora me conta. Um beijo pra vocês, viu, meninas? Mais tarde eu vou tomar café. Me conta. Como nasce essa Cris? Pois é, quando eu cheguei a Rio Preto, estava te contando agora há pouco, eu vim porque meu marido tinha projetos aqui, então vim de mala e cuia sem conhecer ninguém. Ele ainda tinha conhecidos, enfim, negócios, e eu não. Aí fui conhecendo as pessoas. Eu não sou muito comunicativa, quase né? Você pode perceber. Ela é super difícil de fazer amizade, muito difícil. E aí as pessoas foram me conhecendo e me botando para trabalhar. A verdade é essa, porque quando eu cheguei em Rio Preto, eu achei que eu não fosse mais trabalhar na minha área. Eu montei uma empresa com acessórios para paisagismo, para jardins. Essa empresa existe até hoje, mas eu não estou no comando dela já faz muitos anos. E eu achava que eu ia trabalhar com isso e ia sair do jornalismo. Porém, os meus amigos me puseram para trabalhar. A começar por alguns fotógrafos, preciso citar o Guilherme Baff, o fofo do Guilherme, que o Guilherme toda hora me fala que tem uma exposição que eu vou ter que expor. Eu falo, mas eu vou expor o quê? Não, eu sei que você tem uns arquivos enormes. Aí, Frederico Tebar, outro jornalista amigo nosso. Beijo. Você precisa expor as fotos no shopping. Então, foram me colocando para trabalhar, a ponto de eu chegar num livro publicado, que é este aqui, que está esgotado, que é um livro de crônicas, contos, citações e algumas matérias jornalísticas. E o livro nem ia ser publicado. Foi, assim, quase uma imposição. Você tem muitos textos guardados, Cristina, você tem um material ótimo, você escreve super bem, lance um livro. Aconteceu. O mesmo com o livro de fotografias. Esse livro foi lançado ano passado. Deixa eu mostrar os dois de novo. Esse daqui está esgotado, esse é meu, que inclusive tem autógrafo e tudo, depois eu conto para vocês. Mas está aqui. Vai que você encontra por aí, não perde não, gente. Se encontrar por aí, leva para casa, porque é tudo de bom. E o outro de fotografias foi lançado aqui, né? No ano passado, isso. É um livro com todas as fotografias expostas no Rio Preto Shopping, depois doadas à ACD Rio Preto. E eu ainda tenho lá na ACD Rio Preto uma quantidade deles. Eles foram todos vendidos com verba total revertida para a ACD. Isso é fantástico, né? Primeiro que eles fazem um trabalho lá incrível, a turma que está lá é todo mundo muito engajado. E aí quando vem alguém para somar, fica melhor ainda, né? E o bacana do trabalho lá é que da presidente da ACD, passando pela diretoria e muitos funcionários são todos voluntários. Exatamente. Ninguém ganha nada por isso. Exatamente. Então é paixão mesmo. É paixão. Quando você olha para a tua vida assim, Cris, qual é um resumo que você faria assim? Faria tudo igual de novo? Mudaria algum momento? Faria tudo igual de novo. Será que alguém fala diferente quando você pergunta isso? Acho que não, né? Eu acho que não. Porque eu acho que a gente chega num momento da vida que você é meio que se identifica com tudo que aconteceu. E se eu não tivesse feito tudo o que eu fiz, talvez eu não estivesse aqui. Não estivesse aqui, exatamente. Exatamente. Eu faria tudo igual, e lógico.
Hoje em dia eu penso mais para frente, eu penso no futuro. Antigamente eu era mais inconsequente. Hoje, tanto que quando eu me formei em jornalismo eu queria ir para Nicarágua ser Então, gente, ela repórter. queria ser repórter de guerra, presta atenção, ela queria ser... Novamente papai não deixou. Ainda bem! Mas o meu pai, ele perdeu essa chance de mandar em mim, eu brinco muito, te contei que eu estou no segundo casamento. O meu primeiro casamento foi para sair de casa. Eu tinha 17 anos, isso eu sempre falei para todo mundo. Eu tinha 17 anos. Você casou com 17 na verdade, eu casei com 18. Mas meu pai sabe disso. Todos os meus amigos da época sabem disso, que eu me casei para sair de casa. E como meu pai era muito rígido, não me deixava fazer nada, a última chance dele foi no dia do casamento. Eu estava em casa me arrumando, colocando o vestido, cabeleireiro arrumando o cabelo, maquiador. Ele bateu na porta do meu quarto, entrou e falou assim: queria conversar com você. Cristina, eu dou para você uma viagem de volta ao mundo, mas você não se casa. Eu olhei no relógio e falei: papai, falta 1 hora, agora não dá mais. Se tivesse falado isso há 3 horas atrás, talvez brincadeira. Que horror. Mas, então, na verdade... Se ele tivesse topado todas as suas maluquices antes, talvez você não tivesse casado tão jovem, não tivesse tomado algumas decisões. Exato. Mas, interessante, então eu não mudo a minha vida, mas agora pra frente eu penso mais. E como é que você vê a Cris daqui a 10 anos? Não consigo me ver muito diferente. Eu acho que os meus gostos estão estabelecidos. Não consigo ver grandes mudanças. Espero continuar super saudável. Eu sou uma pessoa que não fica resfriada. Espero continuar com esse super pique. Me vejo igual. Que bom. Você continua assim mais 10 anos. Eu vou lá descobrir qual é a receita de beleza dela, gente. Porque olha, eu vou falar. Tá exagerado. Ó, a gente recebeu, você acabou colocando no Facebook, que estaria aqui, colocou à disposição algumas pessoas que quisessem mandar perguntas, mas a Márcia Maciel contou pra gente aqui uma curiosidade, que você foi uma das poucas jornalistas convidadas a ir à gravação do comercial do Neymar em Barcelona. Isso é fato? É fato. Obrigada, viu, Márcia, pela contribuição. Um beijo grande pra você. Que graça. Ele gravou há pouco tempo um comercial que ainda nem foi veiculado. Nem foi ao ar ainda. Nem foi ele ou a Mauri Júnior, né? Isso, o Amaury, que é daqui, de Rio Preto. E eu fui convidada mesmo, como uma das poucas jornalistas para estar presente à gravação. Foi numa casa maravilhosa em Barcelona. Mas eu tenho uma coisa... Voltando à logística, que eu preciso ter um tempo para me planejar, e não deu tempo. Mas se eu tivesse tido tempo, eu iria com enorme prazer. Eles que perderam, fica tranquila, não dá nada. E assim, tem um encaixe da Márcia nessa história. A Márcia é uma amiga muito querida minha, mora em Sorocaba. Super beijo, Márcia, que bom que você está aí. E nossa, ia ser muito gostoso, porque a Márcia é minha amiga de rede social. Eu conheci ela assim. Que e hoje bacana, somos amigas. Que legal isso, né? E ela pergunta também sobre o mix de viagem. E aproveitando a pergunta dela sobre o mix de viagem, vamos ver algumas fotos de materiais que a Cris fez ao longo das suas viagens ao redor do mundo. Vai mostrando as fotos e vai contando pra gente onde é. Aí é no Lago Titicaca. Na parte do Peru, do Lago Titicaca. Tem a parte boliviana e a peruana. Aí muito é na parte lindo, peruana. Hein? Ai, muito bonito. Olha a água, transparente. Aí é a sua exposição. Aí, uma das exposições, essa foi a segunda exposição, foi em 2013, está lá na ACD de Rio Essa é a que está na ACD, né? Isso, todas estão, mas essa é a de 2013. Tá. Eu gosto... essa é uma foto feita para um concurso aqui em Rio Preto. Eu me lembro que uma tarde era um feriado e eu não tinha feito fotografia nenhuma. E o Guilherme Baff, que é a organização desse concurso, ele falava: você tem que mandar alguma coisa e tal. E era um feriado, eu não tinha feito nada ainda. E saí com a câmera fotográfica e por sorte... Procurando alguma coisa. E na verdade nem estava procurando, eu achei que não ia dar mais tempo. Eu acho que eram os últimos 2, 3 dias até o concurso acabar. E eu cheguei na Galeria Bacite e vi essa cena que estava assim... muito claro e vazio, porque não tinha ninguém no dia. E acabei sendo uma das classificadas. E saiu essa foto super interessante. Bem legal. Eu gosto dela. Eu acho, assim, a Galeria Bacite é o máximo, né? Essa escadaria é o máximo. É fato. Aí é em Machu Picchu, famosa foto feita em Machu Picchu. E o interessante das fotinhos embaixo, são vários momentos meus em viagens. Tudo isso foi tirado de uma rede social minha por um fã. Um fotógrafo que ficou meu fã, ele mora em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e ele fez uma montagem. Eu tenho várias fotos dessas montadas por ele me mandou de presente. Que bacana, muito legal. Aqui perto, aqui é na represa do Broa.
É pertinho, em São Carlos. Eu Que gosto lugar muito lindo, de hein? sol, gosto muito de praia. Prefiro praia de mar, mas a praia de rio aí também é muito gostosa. Tem tudo a ver comigo essa energia ali. É fato. Essa foto, eu tô com uma amiga, Heloísa Toboni Rossi, e com as crianças da Cadeca. Foi o meu primeiro trabalho voluntário, assim, mais sério aqui em Rio Preto. Deve ter uns 5, 6 anos. Eu ia muito no asilo de Schmidt fazer brincadeira com os idosos à tarde. Mas depois eu tive as crianças, precisei parar e retornei aí nesse evento Nesse da projeto. Cadeca. Que A gente legal. doou roupas, foi muito legal, bem legal. Ah, uma foto muito marcante que eu fiz na Polônia. Foi num campo de concentração. Eu entrei dentro da câmara de gás. Ó, até me arrepiou, só de você falar. Essa foto é chocante. Inclusive, até emprestei para contracapa de um livro de um amigo, Fernando Marques Alves. Eu entrei dentro da câmara de gás e fiz a foto da saída, já de onde saíam os corpos já depois. Ah. Tem uma rosa pendurada ali no arame farpado. Eu acho bem forte essa imagem. Bem forte mesmo. Lago Titicaca. Que lugar lindo, gente. Essas ilhas são artificiais, são todas de totora, um tipo de capim. E eles vão fazendo camada sobre camada e vão transformando esse capim em ilhas móveis. Que legal isso, gente. É muito bonito. Ai, Cris, dá vontade de ficar vendo suas fotos o tempo inteiro, assim. Eu trouxe só um descobrindo. pouquinho. Eu sei que é só um pouquinho, porque senão eu ia ter que fazer um programa de tarde inteira com ela e não ia ser ruim, gente, ia ser tudo de bom. Mas é chegado aquele momento do nosso ping-pong, em que eu começo uma frase e você termina ela com uma palavra, com uma frase, do jeito que você quiser, tá? Bora lá? Vamos embora. Trabalho pra mim significa? Rotina, dia a dia. Família pra mim é? A sombra do meu futuro. Que lindo isso. Ser mãe me mostrou o quê? Eu consigo arranjar mais tempo. Ter uma agenda bem flexível, né? Religião é importante para? Para a necessidade que as pessoas sentem de aconchego. Adoro quando? Adoro quando o céu está azul. Como esses dias maravilhosos do interior, são todos azuis, eu azul, amo. né? É a minha cor É um preferida. azul intenso aqui, é né? muito gostoso. Não gosto quando? Não gosto de dias cinzentos, não poderia morar num lugar frio. Então, eu não gosto muito de viagem para lugares com neve, por exemplo, lugares que gelados. Não curto. Eu ficaria depressiva se eu tivesse que morar naqueles países nórdicos. Que escurece às 3 da tarde, Nossa, seria né? terrível para mim. Tenho raiva de? Não tenho raiva. Nossa, de que nada. lindo, que bom. Não tenho. Que bom. Me emociona quando? Quando eu sinto sinceridade nas palavras, nos olhares, isso. Tenho esperança de? De que o futuro vai ser melhor. Eu sempre acho que amanhã pode ser melhor, sempre. Você sabe que eu também penso assim, eu acho que às vezes você está num dia mais ou menos, você fala assim, não, mas eu vou dormir e amanhã vai ser diferente, né? Amanhã vai ser um novo dia, um novo suspiro. Eu penso desse jeito também, eu sempre acredito que o dia vai ser melhor. Participar do Estúdio Inter foi? Uma troca deliciosa com você. Eu que agradeço essa troca, esse Obrigada. presente, você ter arrumado um tempinho na sua agenda para correr para cá, toda linda desse jeito, com essa Obrigada. energia, com esse astral. E eu só posso dizer e desejar para você o seguinte: viaje muito, faça muitas fotos e venha contar pra gente mais vezes, porque eu adorei te Virei receber sempre. aqui nesse ping-pong nosso. Virei sempre, adoro vir aqui te visitar. Que bom, fico muito feliz. Já tem que encerrar, não, né? Diz que não. Já, né? Eu sei. Estão chacoalhando a cabeça. Só falta a Não. câmera fazer assim pra mim. Já tá na hora. Cris, obrigada, meu Obrigada, amor, mais minha uma querida. vez. Que você tenha um fim de semana lindo com sua família, cheio de bons encontros, cheios de resultados, esperança e novos dias. Obrigada, viu? Um beijão. Para você que está em casa, meu muitíssimo obrigada pela sua audiência. Eu desejo para você e sua família um fim de semana incrível, que você possa se reunir com as pessoas que você ama, que você possa confraternizar, que você possa festejar a vida, porque essa é a grande essência da nossa felicidade, festejar a vida. Beijo gigantesco, fiquem com Deus e na segunda-feira eu te espero aqui às 14 horas. Até lá, tchau, tchau. Beijo.